Salve, salve! Seja muito bem-vindo à nossa resolução de prova de Direito Tributário da Cefaz Roraima, né? Prova agora que aconteceu pela manhã e tivemos aí 20 questões de Direito Tributário que vamos comentá-la na sequência. Desejo que você tenha feito uma excelente prova, né? Prova de Direito Tributário particularmente. Achei muito boa a cobrança, né? Tem duas questões aqui com alguns detalhes que eu vou comentar ao longo da nossa transmissão, mas de antemão, né, considero aí que de fato tenha sido uma prova bem boa. Beleza? Então vamos lá? Vamos iniciar aqui a nossa transmissão. E aí a gente trata, né, resolução de prova da Cefaz Roraima e a nossa primeira questão, questão 51. Confere aí comigo, né? Considerando-se as limitações do poder de tributar, consiste em exceção ao princípio da legalidade tributária. E aí, para facilitar, né, nossa resolução, trouxe um esqueminha da nossa aula, e aí nós temos, né, que a redução ou restabelecimento, né, de alíquotas, né, que aí está relacionado à exceção da legalidade tributária, né, somente para alíquotas, nós temos aí que a redução ou restabelecimento de alíquotas da CID, combustíveis, pode ser realizada por meio de decreto, né, porque ele é uma exceção ao princípio da legalidade. Então, nós temos aí que o nosso gabarito preliminar, né, o extraoficial, seria a nossa letra A possibilidade de redução ou restabelecimento da alíquota da CID combustíveis por meio de decreto. Beleza? Então, a gente segue aí para a nossa questão 52, que nós temos aí mais uma, né? A gente até vê que é um concurso estadual, e aí ele deu uma puxada, né, dentro das suas questões aí para as temáticas estaduais. E os combustíveis, né, a gente considera aí, né, a gente que estuda bastante o ICMS sabe que é principal, né, uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Mesmo a primeira questão falando da CID, né, a gente fala aí de combustíveis, né? E aí nós temos a questão 52. Ao ICMS monofásico incidente sobre combustíveis. Aí ele quer saber a aplicação do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, que é a noventena. E aí o que nós temos? O nosso gabarito preliminar extraoficial será a letra A. Por quê? Porque em relação ao ICMS monofásico, as alíquotas do imposto serão definidas, né, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, observando-se o seguinte: poderão ser reduzidas e restabelecidas. Mas não se aplica o quê? O princípio da anterioridade anual, né, que a questão chamou de anterioridade do exercício financeiro. Mas é aplicável regularmente aí o princípio da noventena, né? Noventena, o dos 90 dias. Mas o princípio da anterioridade anual, ele não é aplicável e é justamente aí nossa letra A. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Nossa letra A, né? Aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não da anterioridade do exercício, nos casos de redução e estabelecimento das alíquotas. Então, isso daí é o que nós temos para a questão 52, que trata do ICMS monofásico. Questão 53. Acerca da contribuição de melhoria, é correto afirmar que o valor de sua cobrança, né, a questão aí que cobrou, saber se a previsão, né, o limite da despesa estava na Constituição ou se ele estava no CTN, né, a questão assim que eu considero muito maldosa, né, a gente fica aí induzido, né, a ficar em dúvida, né, entre Constituição, CTN, e essa previsão ela está no nosso CTN, né? Olha só aqui, ó. A contribuição de melhoria cobrada pelos estados, pela União, né, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite o quê? O total da despesa realizada.
Então, nós temos aí que o nosso gabarito extraoficial é a letra D, que fala que possui como limite total a despesa realizada para a obra pública, conforme previsão do Código Tributário Nacional. Eu falei, né, a letra B aqui, né, que seria a maldade, né, conforme previsão constitucional, mas a previsão aí do total, né, do limite total, ele está previsto no nosso CTN, e é por isso que é a alternativa D. Beleza? Então vamos aí para a questão 54. Questão aí muito boa, né? A gente tem visto aí que o CESP tem cobrado bastante aí essa diferença entre preço público e taxas, né? E aí por isso nós temos na nossa aula, né, um material aí muito bom e que trazia lá, e até trago aqui um trecho do nosso material, que trata, né, ele lista, né, vários serviços que são remunerados mediante taxa, né, e serviços que são remunerados mediante preço público, né, e é justamente aqui ele fala que podem ser remunerados mediante preço público, né, ele trata, né, dos serviços públicos não essenciais e dá como exemplo o quê? Serviço postal, serviços telefônicos, telegráficos, distribuição de energia elétrica. Então, nós temos aí nosso gabarito extraoficial, letra C. Né? Os demais são serviços, né, que são remunerados mediante taxa, né? E aí, o que acontece é que não é pelo preço público e aí foge do pedido da nossa questão. Não vou nem entrar muito aqui no serviço de sepultamento, mas emissão de passaporte, serviço jurisdicional, coleta de lixo, são situações aí que estudamos regularmente, né, como tributados por meio de taxas. Questão 55. O fenômeno da bitributação impede que? Engraçado porque ele fala que o fenômeno impede, né? Mas, na verdade, ele traduz o que significa o fenômeno da bitributação. A bitributação é o quê? Quando dois entes federativos, né, tributam o mesmo contribuinte pelo mesmo fato gerador. Então, a bitributação é esse evento, né? Não é o que ela impede, mas a gente não pode, né, na hora da prova, brigar com a questão. A gente tem que marcar aquilo que é o gabarito, né, aquilo que vai vir como resposta. E olha só aí, ó. O fenômeno da bitributação impede que entes tributantes diversos exijam tributos com a mesma base de cálculo? Não. Estado e nações diversos instituam tributos sobre o mesmo fato gerador e sobre a mesma base de cálculo. A gente até tem no material, né, que uma das possibilidades de ocorrer é justamente isso, né, dois países, né, tributar o mesmo fato gerador, né, aí é a bitributação internacional. E aí ele fala que bitributação, o mesmo ente tributante institua dois tributos com o mesmo fato gerador, não tem problema nenhum, né, isso aí seria o bis in idem. E entes tributantes diversos exijam tributos com o mesmo fato gerador. Então, isso é o significado, né, justamente aí da bitributação. É o que eu falo, acaba que ele fala o que impede, né? Digamos assim que se a gente for analisar o português, né, a interpretação, a questão, ela tem seus problemas, mas a gente não vai discutir, né? A gente vai marcar o gabarito correto. E com isso a gente passa, né, justamente aí para a letra D. Questão 56, ela trata aí de aspecto relacionado ao ICMS, né? Muito bom, né? Quando provas de físicos estaduais, né, dentro da matéria de tributário, elas cobram, né, aspectos aí relacionados ao ICMS. Isso facilita bastante, né? Eleva mais ainda o rendimento em relação ao seu estudo da legislação específica, né, do imposto, né? O ICMS, que é o imposto aí mais importante do nosso estudo nos físicos estaduais. Então, nós temos aqui, ó, para a fixação das alíquotas mínimas de ICMS, nas operações internas, o Senado Federal deverá obter aprovação. Alíquotas mínimas, aí eu trago aqui o nosso esqueminha de aula. Alíquotas mínimas, ela é aprovada por maioria absoluta e precisa de iniciativa de 1/3 do Senado. Então, nós temos que justamente a letra A, olha só, aprovação de maioria absoluta e iniciativa de 1/3 dos senadores. A aprovação não é de 2/3.
E aí que fala, né, da maioria absoluta de seus membros, mediante iniciativa de 1/3 dos senadores ou do presidente da República. Não, não é essa a possibilidade, né? Essa aqui trata das operações interestaduais, né, e de exportação, que aí o presidente da República ele também tem competência para iniciativa. Beleza? Então a gente confirma aqui, né, nossa letra A, como gabarito extraoficial. 57, olha só, também quando a gente estuda o ICMS facilita bastante, né? Olha só. Quando os sujeitos ocupantes das posições anteriores na cadeia de produção e circulação, eles são substituídos, o dever de pagar tributo por aqueles que ocupam posições posteriores nessas mesmas cadeias surge a responsabilidade tributária por substituição regressiva, né? É a substituição tributária para trás que a gente lembra, né, lá no ICMS do diferimento. Que é o que? A responsabilidade é denominada para trás em virtude do contribuinte substituído está em uma posição anterior ao responsável, né? Que aí se torna o contribuinte substituto dentro da cadeia produtiva, né? Mais uma questão aí que em tributário facilita, né, o estudo com afinco da legislação dos estados, né? Então, por substituição tributária regressiva ou para trás, então, gabarito extraoficial, letra E. Então, vamos para a questão 58. A lei tributária deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte quando versar sobre. E aí as alternativas, né, são diversas situações e que ele mistura, né? Ele coloca uma que é o gabarito da nossa, né, que é quando a legislação ela deve, né, ser interpretada de maneira mais favorável, e as outras 4 opções são aquelas situações em que deve haver a interpretação literal da norma, né? Que aí nós temos que é o quê? Suspensão, né, que são as hipóteses, né, de exclusão do crédito tributário, né? Seria isenção e anistia. Nós temos aí também, só que a suspensão não está prevista, né, expressamente, mas na prática, né, o nosso gabarito é a letra B, porque a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável. Então aqui é o nosso gabarito, letra B de bola. Eu falei que as outras 4, né, elas estariam relacionadas à interpretação literal, mas é a outorga de isenção, dispensa dos cumprimentos obrigatórios, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias, né? Exclusão do crédito tributário, e mais para frente aí a gente vai até rever esse tema aqui na nossa correção. Então, sem dúvidas, né, a gente tem aí que o nosso gabarito é a letra B de bola. 59 é uma questão muito interessante, porque ele, na outra prova foi a FGV, que ela fugiu da polêmica, né, dos entendimentos jurisprudenciais em relação ao tema do IPVA. Aqui há uma briga, né, essa questão em saber a natureza tributária da contribuição destinada ao AB. Não vou entrar aqui nesse mérito, não é essa a nossa finalidade, mas a questão ela facilitou porque ela tirou a OAB do exame aqui, né? Ela tirou a OAB, então não seria problema para nós. Olha só, os valores cobrados para custeio das entidades de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas são espécies de quê? E aí eu trago um trechozinho da nossa aula. As contribuições corporativas são tributos federais instituídos com a finalidade de arrecadar recursos para custear as atividades desenvolvidas pelos órgãos de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Essas contribuições são as famosas anuidades, né, do CREA, CRC, CRM, CRE. Então, são contribuições corporativas. E aí o nosso gabarito, letra D, é um tributo denominado contribuição corporativa. Beleza? Então, questão boa aí, e que o CESP ele fugiu aí do problema da contribuição destinada à OAB. Beleza? Questão 60, vamos lá. Salvo disposição de lei em contrário, nos termos do artigo 125 do CTN, a solidariedade tributária passiva implica em quê? E aí nós temos aqui, ó, conforme artigo 125, né?
A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Então, é justamente aqui a nossa letra D, porque ele fala a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favoreça ou prejudique os demais. Implica que, né? Por isso que ele fala, implica que favoreça ou prejudique aos demais. Então, essa aí é o nosso gabarito. Vamos só ver aqui rapidinho. A isenção ou remissão do crédito outorgada pessoalmente a um dos obrigados favoreça aos demais. Quando ela é pessoal, ela não favorece aos demais, né? Aqui ele fala, salvo se outorgada pessoalmente. O pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveite os demais, aproveita os demais sim, na solidariedade. A interrupção da prescrição, aqui ele fala que não favorece, mas o nosso gabarito é justamente aquele que favorece. E por fim ele fala da exclusão, né? A exclusão do crédito tributário, pessoalmente, a um dos obrigados favorece os demais, né? Só que a gente vê que, na verdade, é a isenção ou a remissão, né? A isenção é uma hipótese de exclusão e a remissão é uma hipótese de extinção. Então, nesse caso aí, né, a questão até misturou um pouco, mas aí ela não é um problema, né? Porque exclusão está sendo abrangente, estaria abrangendo tanto a isenção quanto a anistia, não é o caso. De toda forma, né, nosso gabarito de forma incontestável é a letra D. Então, podemos partir para a questão 61. E aí, vamos lá. A respeito dos institutos de decadência e prescrição, assinale a opção correta considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Essa aqui foi uma questão muito boa, né? Inclusive, foi o tema, né, da questão subjetiva, a questão discursiva na Cefaz Espírito Santo, que era quando, lá na questão falava, né, quando a pessoa parcelava um crédito tributário que já havia sido extinto, né? Então não é o caso, né? Mas olha só aqui, onde é que está o julgamento aqui do STJ. Ele fala o seguinte, olha só, a decadência é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento. Seja ela via documento de confissão de dívida, geralmente quando a pessoa faz um parcelamento, ela faz uma confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento, ou de outra espécie qualquer, né? A questão discursiva na Cefaz Espírito Santo, ele falava justamente de um parcelamento, né? Então, não é o caso aqui. A questão ela foi genérica, né? Ela apenas pegou aí o texto mesmo do STJ, que ele fala o seguinte, ó, uma vez decaído, ou seja, decaído o quê? O direito, né, de o físico lançar o crédito, um direito não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou outra espécie qualquer. Então, nós temos aí o que? Ele apenas transcreveu aí um trecho, né, do julgado do STJ sobre a possibilidade aí de reavivamento de um crédito que já havia sido extinto. Então, aí, letra C, né, é o nosso gabarito da questão 61. Vamos agora para a próxima. Questão 62. Independentemente de o crédito tributário ter sido constituído, este pode ser excluído, extinto ou suspenso, com base no rol taxativo de hipóteses previstas no CTN. Com relação, ele fala disso, mas vamos lá. Aí ele quer que você marque a alternativa correta, né? A anistia e a isenção, quando concedidos em caráter geral, são efetivados por despacho da autoridade administrativa? Não, né? Quando ela é concedida em caráter geral, não há necessidade do despacho da autoridade administrativa, isso é quando é concedido em caráter pessoal. Os institutos de anistia e isenção tributária são causas de extinção do crédito tributário. A anistia e isenção elas são causas de exclusão do crédito tributário. E deve-se aplicar o método de interpretação literal ao se interpretar a legislação tributária que disponha sobre os casos de anistia e isenção tributária, que são os casos de exclusão. E aí eu lembra daquela alternativa que eu falei, que tinha 4 hipóteses que eram hipóteses de interpretação literal da legislação, e é justamente aqui, ó. Só que lá ele queria aquela que poderia ser interpretada de forma benéfica, né, ao acusado. E de forma literal nós temos suspensão, ou exclusão do crédito tributário,
outorga de isenção. A isenção ela está dentro da exclusão. Então, houve uma redundância do nosso CTN e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, né? Então, aqui, todas elas aí devem ser interpretadas de forma literal e é justamente aí o nosso gabarito, a letra C. A aplicação de isenção se restringe à multa, ao passo que a aplicação de anistia se restringe ao tributo, né? Ela inverteu aí os conceitos. A isenção abrange os fatos geradores anteriores à lei, enquanto a anistia abrange os fatos geradores posteriores. Também houve uma inversão. Então, agora a gente confirma, né, aí, nossa letra C como gabarito extraoficial, e na sequência a gente vai para a questão 63. Questão 63. Conforme o entendimento do STF, e aí aqui ele fala, né, sobre a tributação dos serviços de streaming, né, que é justamente aí, vamos supor, Netflix, Spotify, e que houve, né, ao longo do tempo aí, a consolidação, né, do entendimento que esses são serviços aí tributados pelo ISS, né? E um dos fundamentos é justamente por não haver a cessão definitiva do serviço e por não haver a mudança de titularidade do bem. Beleza? Não, era uma briga, né, entre a briga, na verdade, era ISS versus ICMS. Então a gente já tirava até aqui o IPI, o conflito mesmo era ISS versus ICMS. Então a gente tem aí que nosso gabarito é a letra C, C de casa, né? Então a gente pode aí seguir. Essa questão aqui, a questão 64 da prova, é aquela que eu considero mais difícil, mas que a gente consegue marcar ela com elegância, com os conceitos ali, porque Simples Nacional a gente sabe que é uma lei complexa de se estudar, de se ler, e que realmente a gente tem que fazer um estudo objetivo. E a gente consegue marcar essa alternativa justamente até de forma excludente, né? A gente marca aquilo que está errado, que já é consagrado do nosso estudo da Lei Complementar 123, e aquilo que a gente ficasse em dúvida, né? Que é justamente aqui o caso, que poderia haver a dúvida, pode haver, na verdade, com certeza, muitos tiveram, mas você olha as outras 4 alternativas, estão erradas, flagrantemente erradas. Então só pode ser essa alternativa. E aí vamos lá. A criação do Simples Nacional é considerada uma ampla e benéfica reforma tributária, que possibilitou o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito de todos os poderes. Porém, diversas são as situações em que devem ser observadas pelos empresários que desejem nele ingressar ou permanecer. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. Vamos lá. Então, ele quer a opção correta. É considerada microempresa a empresa que tenha receita bruta máxima de 4.800.000 em cada ano calendário. Isso aí a gente tem que lembrar que existe a AME e o que a gente chama de EPP, né? Empresa de pequeno porte. A AME é até 360 mil e a EPP ela é de 360 mil até 4... Não vai aparecer para vocês aqui. Deixa eu fazer aqui. A AME é até 360 mil, a microempresa. E a empresa de pequeno porte, ela é de 360 mil até o valor que nós temos na questão. Então, a alternativa A ela está errada por estar falando do limite para a empresa de pequeno porte, não para a microempresa. Então, a alternativa A ela já está errada. E aí ele fala: microempresário ou empresário de pequeno porte que deseja produzir refrigerantes está autorizado a recolher os impostos e as contribuições na forma do Simples Nacional? Lá na nossa aula, nós temos diversas hipóteses em que os contribuintes não poderão recolher diversas atividades e empresários, né, que não poderão recolher os impostos naquela sistemática, né, sistemática do Simples Nacional. E é justamente aqueles que produzem refrigerantes, eles não podem. Não podem. Então, a gente até um macete, né? Quando a gente vai ajudar, a gente tem que saber quais são as vedações parciais e as vedações integrais, né? À adesão à Lei Complementar 123. O que acontece é o seguinte. Então,
os produtores de refrigerante, eles não podem, né, recolher os seus impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Essa daqui é um dos assuntos que é chamado a atenção. Então, você, se teve esse contato com a matéria, você, peraí, beleza, realmente não pode, e aqui está dizendo que pode, então vou considerar errada. Aí aqui vem a bomba. A bomba é a letra C. Microempresas e empresas de pequeno porte que sejam optantes do Simples Nacional e que realizem descarregamento de mercadoria de embarcação em porto marítimo brasileiro estão dispensadas de efetuar o pagamento do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. E aí, essas empresas do Simples Nacional estão dispensadas desse pagamento? Guarda essa informação e a gente vai para D e para E para a gente ver que era possível marcar por exclusão. O Simples Nacional veda tratamento diferenciado ao microempreendedor individual? Ele não veda, na verdade, ele estabelece diversos benefícios, né, ao MEI. A legislação tributária e a Constituição Federal não permitem que se conceda à microempresa e à empresa de pequeno porte linha de crédito diferenciada. Ela permite, né? A gente lembra que a LC 123 ela não trata somente de aspectos tributários, né? Há outros aspectos também, né, de benefícios a esses contribuintes. Então, a gente consegue, né, marcar aí que seria a letra C. Ou seja, essas empresas, né, microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, elas estão dispensadas de efetuar o pagamento do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. Mas aí, por quê? Por que ela pode? Isso era uma discussão enorme e o fundamento já foi até discussão judicial e é justamente isso aqui. Por que elas estão dispensadas? Porque as microempresas e empresas de pequeno porte ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical de que trata o artigo 240. Resumindo aqui o que está falando. Olha só, o contribuinte enquadrado no Simples Nacional, ele tem que pagar os tributos que estão previstos na Lei Complementar 123. Então, não poderia ser cobrado algo que não estivesse previsto naquela lei. Mas isso atente a essa situação. Porque aí, recentemente, né, nós tivemos aí o diferencial de alíquota, né, que pode ser cobrado, né, quando o contribuinte ele está enquadrado na sistemática do Simples Nacional. Mas, em síntese, a regra é, o contribuinte do Simples Nacional ele vai pagar só aquilo, só os tributos, impostos que estiverem previstos na sistemática do Simples Nacional. Se é um tributo ali que não está previsto e tal, ele não vai ter que pagar mais nada à União, no caso, né? Então, a gente conseguiria marcar aí, né, com uma certa sagacidade, né, porque teria que analisar cada alternativa, né, eliminá-las, as outras quatro, aí a gente conseguiria chegar à letra C. Esse aqui é apenas o fundamento, eu reconheço que é uma questão difícil, né, inclusive, eles estavam sendo cobrados, né, os microempresários e as empresas de pequeno porte, eles estavam sendo cobrados e isso chegou até o judiciário. Beleza? Então, essa aqui considero que tenha sido a questão mais difícil da prova. Questão 65, né? Essa aqui é mais relacionada à Constituição, né? Direito constitucional. E aí ele fala o seguinte, né? Em relação a esse assunto, né? Ele vai falar aí das fontes do direito tributário, é correto afirmar que é permitida a edição de medida provisória pelo governador. E aí, né? Sendo objetivo, né, aí em relação à matéria de direito constitucional, a medida provisória ela é permitida, né, pelo governador desde que exista a respectiva previsão na Constituição Estadual, né? Há previsão na Constituição Federal, né, para o presidente da República. Beleza, o governador pode fazer medida provisória, mas aí tem que estar previsto na Constituição Estadual. Então, nosso gabarito aí, extraoficial, letra A. Questão 66, né? Para se apurar a obrigação tributária, é necessário identificar o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e a causa. Quanto a esse assunto, assinale a opção correta. A opção correta, pessoal, é o seguinte: o não cumprimento de obrigação acessória se torna penalidade pecuniária e, consequentemente, transforma-se em obrigação principal. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária. Essa questão é interessante porque ela trata de sujeito passivo direto, né, sujeito passivo indireto, sujeito ativo direto e sujeito ativo indireto. Né? Essa questão aqui que eu considerei interessante, porque ele fala: o Conselho Regional de Contabilidade é sujeito ativo direto na apuração da obrigação tributária? Não, né? Ele é um sujeito ativo indireto, né? Porque quem é o sujeito ativo direto é a União, né? Que institui ali e que tem a competência, né, para instituir esse tributo, né, e aí ela pode, né, delegar a capacidade tributária ativa, né, a uma entidade, né, de direito público, que no caso é o CRC. Então ele é o sujeito ativo indireto. E a letra D, que eu também achei interessante, é que ele fala: o proprietário do bem imóvel é o sujeito passivo indireto responsável pelo pagamento do IPVU. No caso, o proprietário do imóvel, ele é o contribuinte, né, o contribuinte é o sujeito passivo direto, né, o sujeito passivo indireto seria quem? Os responsáveis, por exemplo. Essa é uma questão interessante, mas a alternativa para que nós marcássemos era mais tranquila. Questão 67. Aqui é uma questão complexa que envolve direito tributário e na verdade, direito constitucional. Na verdade, isso aqui não tem, na verdade, isso aqui, na verdade, era só a minuta, né, que eu estava trazendo de outros slides, mas, na verdade, aqui, ó, o gabarito, considero que ela não tem gabarito para marcar, porque ele fala o seguinte, olha só, não vou nem ler a questão, ele fala o seguinte: decreto do presidente da República em matéria tributária tem caráter autônomo e independente de lei? Isso aqui está errado, inclusive, né, antes mesmo de gravar, entrei em contato, né, com a professora de Direito Constitucional, a professora Natália Masson, para que ela também pudesse, né, dar uma conferida aqui nas alternativas que estão estritamente ligadas aí ao direito constitucional. E aí debatemos essa questão e realmente ela, né, a questão ela realmente não apresenta aí um gabarito para que pudéssemos marcar. Então é uma questão aí que eu sugiro, assim que saia o gabarito provisório, que seja solicitada, né, aí a anulação, porque não há resposta correta. Vamos ver aqui, ó, decreto do presidente, né, da República em matéria tributária tem caráter autônomo e independente de lei? Não, esse decreto autônomo, né, são matérias específicas que estão previstas no artigo 84 da Constituição. A estipulação das alíquotas mínimas de IPVA é feita por resolução do Congresso Nacional? Não, é Senado Federal. Lei delegada é um ato normativo elaborado pelo Poder Executivo que recebe uma delegação do Poder Executivo para tal. Na verdade, ela inverteu, né? Aqui está invertido. É o Poder Executivo que recebe a delegação do Poder Legislativo. A estipulação das alíquotas mínimas e máximas do ISS-QN é feita por resolução do Senado Federal? Não, isso aqui é lei complementar. Está errada. E no caso de medida provisória não convertida no prazo legal, a Câmara dos Deputados deverá expedir decreto legislativo para convalidar seus efeitos. Né? Isso aí, na verdade, é competência, né, do Congresso Nacional. Então, aí é uma questão que não tem gabarito, na minha opinião, e que deve ser feito o pedido de anulação da questão. Deixa eu só deixar aqui. Questão 68, né? O Caixa dos Estados e do Distrito Federal, aí ele fala, né? Quanto a esse assunto, assinale a opção correta. Aí vamos para as alternativas. No caso de concessão de isenção fiscal de IPI, a União deverá repassar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o valor compensatório referente à isenção. Esse aqui é um tema, né, que inclusive está sendo judicializado, né, está no STF, em breve devemos ter algum posicionamento sobre o tema. Os municípios repartem parte da arrecadação do ISS com os estados e o Distrito Federal? Não. Quando os impostos federais não repartidos pela União com os estados, com o Distrito Federal e os municípios, é o imposto extraordinário na iminência ou no caso de guerra externa? Isso mesmo. E cabe à lei ordinária definir o valor adicionado para determinar o repasse do ICMS aos municípios, né? Isso aqui é lei complementar. E a repartição de receitas afeta diretamente a competência legislativa plena? Não, a repartição de receitas ela não interfere na competência do ente para tributar. Então, de fato, aí nosso gabarito é extraoficial, letra C. Questão 69 é uma questão na prática, né, para saber quando uma lei ela pode entrar de fato em vigor, né? Vamos lá. Considere que o governo federal tenha instituído por lei complementar, em 4 de agosto de 2021, imposto não previsto na competência tributária da União, que seja não cumulativo e que não tenha fato gerador ou base de cálculo próprio.
Considere também que o governo federal tem instituído por lei ordinária, publicada em 4 de setembro, o imposto sobre a propriedade territorial rural. Nessa hipótese, os referidos importes podem ser cobrados. Primeiro, ele trouxe aqui 2 importes, né, que não estão ali inclusos, né, nas exceções, né, tanto da noventena quanto da anterioridade anual. Então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa o quê? É que eles só vão ser cobrados a partir do ano subsequente, ou seja, se for em 2021, será em 2022. Só que também as alternativas aqui, elas apresentaram a alternativa não, né? O caso concreto ele apresentou uma situação tranquila, né? Foi 4 de agosto. Então, de 4 de agosto até 31 de dezembro de 2021, dá mais de 90 dias. Então, a noventena é respeitada. E a segunda situação, ele fala 4 de setembro. 4 de setembro, a noventena também é respeitada, porque você precisa lembrar o seguinte, quais são os meses que nós teremos problemas? É quando as leis elas forem publicadas a partir de outubro, né? Porque em outubro, novembro e dezembro, aí nós temos 3 meses. Aí daria 90 dias, né? Arredondando para 30 dias. Aí só que você precisa fazer a continha, né? Se foi 10 de outubro, aí você faz a conta, né, de 90 dias. Se foi 15 de novembro, aí você faz a conta para 90 dias. Como foi 4 de agosto e 4 de setembro, nós não temos problemas, ou seja, são tributos que poderão ser cobrados regularmente a partir de janeiro, né, de 2022, e é justamente aqui o nosso gabarito, letra dele fala janeiro de 2022 e janeiro de 2022, respectivamente. Então, gabarito oficial, extraoficial, letra dele. Questão 70, né, que aí ela traz uma questão de responsabilidade. E o nosso gabarito, né, é a letra E, acabei não colocando aqui, que é o seguinte, ele vai querer saber a responsabilidade de terceiros. Olha só, a responsabilidade determina quem é obrigado a efetuar o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E aí nós temos, né, que constituem um exemplo de responsabilidade de terceiro devedor a hipótese de tabelião que no exercício de seu ofício tiver deixado por omissão de exigir do contribuinte o recolhimento do ITCD quando finalizado o inventário extrajudicial no cartório. E é justamente aqui, ó, a responsabilidade de terceiros, os tabeliões, escrivões e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, né? Então, realmente aí, gabarito é a nossa letra E. Mas vamos ver aqui rapidamente aqui as outras alternativas. Um exemplo de responsabilidade do devedor solidário é a transmissão onerosa de bens imóveis para o comprador desse bem, né? Não seria solidária, né? Porque a responsabilidade seria por sucessão, né? Aí realmente o comprador seria o responsável, não haveria essa solidariedade aí na responsabilidade. Constitui um exemplo de responsabilidade pessoal a hipótese de filhos menores não pagarem os tributos devidos e seus pais se tornarem responsáveis, não é responsabilidade pessoal. Ocorre um exemplo de responsabilidade por transferência quando 2 contribuintes importam conjuntamente um bem e um deles efetua o pagamento, extinguindo a obrigação tributária. Isso seria a solidariedade, né? E a letra D, a falta de pagamento de tributo devido pela pessoa jurídica por ausência de dinheiro é suficiente para configurar responsabilidade por infração, o que permite o redirecionamento da dívida tributária para o sócio gerente, né? Na verdade, a simples falta de pagamento pelo tributo, né, pela empresa não significa, né, que os sócios serão responsabilizados, né? Isso não é suficiente para isso, né? Tem que haver uma participação dolosa, né? Aí há uma intenção, né? Não é só porque a empresa faltou dinheiro que aí os sócios serão responsabilizados. Não é isso. Então, a alternativa ela fica errada, né? Porque isso não é o suficiente. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aí as 20 questões de direito tributário, né? Como eu falei, uma prova muito boa, né? Muito boa. Teve uma questão com problema, né? Que a gente comentou aqui. Teve uma questão que eu considero ali de direito constitucional, que foi a questão da medida provisória, né, do âmbito estadual, mas uma prova muito boa, muito interessante e, como eu falei, né, que em diversos momentos aí
ela puxou, né, um lado aí para o ICMS, o que é interessante, né? Afinal de contas, você será um fiscal de tributos do estado de Roraima, né? Desejo aí que você tenha feito uma excelente prova em tributário, português, legislação tributária e que possa, em breve, já estar atuando como auditor no estado de Roraima, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima!